realizado pela Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, Paraíba. Um programa que tem abençoado muitas famílias. E hoje nós iremos abordar um tema muito relevante. É a respeito do novo casamento. Desde já quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e peço que compartilhe o link dessa programação para todos os seus amigos, todos os seus familiares e fique conosco até o final. Neste momento, convido a você e a toda a sua família para juntos fazermos uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por neste momento estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos por mais um programa, a Bíblia e a Família. Programa este, Senhor, que tem abençoado a muitas famílias. Te agradecemos por tua presença em nosso meio. Fica conosco, Senhor, até o final. E que esse programa, Senhor, traga muita edificação, não só para as nossas vidas, mas também para todos os lares, todos os familiares que estão a nos acompanhar. Fica conosco em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. É um prazer ter você conosco aqui no canal da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, em mais uma sexta-feira no programa A Bíblia e a Família. Desde já, mais uma vez, incentivamos você a compartilhar o link desta transmissão nos grupos de WhatsApp da sua congregação, nos grupos de WhatsApp da família, nas suas redes sociais, para que juntos nós possamos, em nome de Jesus, aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus e o que ela tem a nos dizer a respeito do tema de hoje. E como já foi adiantado pela minha esposa, a irmã Carla, nós estaremos tratando a respeito do novo casamento. Tema este que nós vamos ver à luz das Escrituras. O que é que nós podemos aprender a respeito do novo casamento nesta noite de hoje? E para estar conosco respondendo estas questões, estas dúvidas que podem existir, está conosco o nosso pastor Djalma. Pastor Djalma, paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor amado. Glória a Jesus. Graças a Deus, nosso pastor hoje é quem estará respondendo às dúvidas nessa noite de hoje. Mas desde já vamos ouvir um hino com o nosso irmão Geazi, em nome de Jesus. Irmão Geazi, louvando a Deus. Meu Deus, que bom. Paz do Senhor para os irmãos. Nessa noite tão feliz em que iremos aprender sobre um tema tão em voga no momento, mas que Deus ele ilumine nossos entendimentos, nosso coração para entender tudo aquilo que será ensinado nesta noite. E como é um programa para a família cristã, santarritense, paraibana, brasileira, todos aqueles que nos alcançam, nós vamos louvar a Deus com o hino, a família de Deus, de Oséias de Paula. Vamos louvar esse hino, sim. Todos aqueles que conheceram o hino, canta conosco, aí em casa mesmo. Você em casa pode também louvar a Deus juntamente conosco. Na família que não tenha paz, quase sempre a tristeza é demais. Os problemas são tantos, a mil desencantos, e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer
a família de Deus. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã e nos lábios se ouvem a celeste canção que acampado dos anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre é guardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Amém. Glória a Deus. Bom pertencer à família de Deus. Bom é estar na casa de Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a, neste momento, tomar posse da sua Bíblia e abrir na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1 até o versículo 13. Vamos estar lendo todo o capítulo e ter esse texto como base para o assunto que nós estaremos tratando nessa noite. E como você já deve ter visto, você que chegou agora, nós estaremos tratando a respeito do novo casamento e vamos ter como base esse texto da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 até o versículo de número 13, que diz assim a palavra do nosso Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E último versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior delas é o amor. Deus, em Cristo Jesus, nos ajude a compreendermos a sua palavra e a colocarmos em prática em nome de Jesus. O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido de toda a Bíblia Sagrada, onde Paulo fala a respeito da excelência do amor. E ele vai encerrar este capítulo dizendo que
permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. E aqui nós podemos ver que, apesar das dificuldades, apesar de problemas que nós possamos ter em nossa família, a maior coisa que pode nos ajudar a solucionar os problemas que nós passamos, seja com o nosso cônjuge, com os nossos filhos ou com os nossos parentes, é o amor que nós temos por eles. É o amor que tem a capacidade de nos ajudar a superarmos estas dificuldades, e é através do amor que nós temos também condições de nos reconciliarmos com os nossos irmãos, com nossos primos, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. E é também no amor que nós encontramos a oportunidade de aprender com os erros e também evitá-los. E é também no amor que nós aprendemos a como nos relacionarmos com os nossos amigos e com os nossos familiares. E seguindo nesse tema de hoje, tratando a respeito do novo casamento, nós vamos estar discorrendo em cima desse texto, junto com o pastor Djalma, a respeito de algumas questões que podem surgir a respeito do novo casamento, que é o momento em que nós entramos em uma nova relação. E nós vamos estar hoje tirando algumas dúvidas. Bom, desde já eu queria fazer a primeira pergunta para o nosso pastor Djalma, a respeito do que a Bíblia tem a dizer sobre o novo casamento. Olha, James, a Bíblia, eu sempre digo, e por repetidas vezes, que a Bíblia é o manual de Deus para a família. E é bom lembrar que foi a primeira instituição divina que Deus criou. Veja que o casamento, estamos falando do casamento, não é? Novo casamento, o casamento normal, mas um novo casamento. Casamento, enfim. Então, ele existiu muito antes do Estado, muito antes da igreja, e, na verdade, nós estamos num período de que vem sendo muito atacado, bastante atacada o casamento, neste tempo, no tempo moderno, no tempo em que podemos chamar desse mundo plural, e não existe mais conceito, um mundo que não existe mais conceito de lei absoluta. Então a instituição do casamento, ela está sendo sempre desprezada. Mas o assunto é sobre o novo casamento, né? Foi a pergunta que você fez. Então, o que a Bíblia diz sobre o novo casamento? Uma pergunta muito pertinente, porque perguntando o que a Bíblia diz. Então, o importante é saber o que Deus diz, porque a Bíblia é o livro de Deus. Está escrito na carta de Paulo escrevendo a Timóteo, e ele enfatiza que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Então, é importante saber o que Deus diz sobre isso, sobre esse assunto, pois a opinião de Deus vale infinitamente muito mais do que a opinião dos homens. O novo casamento é uma possibilidade legítima, sim, já podemos adiantar isso aí. E a opinião de Deus é o que vale. A nossa opinião vale muito pouco, pouquíssimo, pois a fidelidade de Deus é mais importante do que toda e qualquer popularidade. A verdade deve prevalecer sobre a conveniência. Portanto, podemos dizer que é um assunto muito importante, verdade que é um assunto mais direcionado a um público evangélico. Estamos dizendo assim, pessoas que foram transformadas, renascidas pelo poder do Evangelho, mas eu creio que dá para muitos que estão a nos ouvir aprender, muito aprender com este assunto. E podemos abrir já que a Bíblia fala sobre um novo casamento depois da morte de um dos cônjuges, e também tem um novo casamento depois
do divórcio, né? Então, daqui a pouquinho nós estaremos já em detalhes comentando o que a Bíblia diz. Repetindo, o que você pensa, o que eu penso, o que nós pensamos, vale muito pouco. Então vamos ficar com a Bíblia, porque ela é a infalível palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. Ela é a palavra inspirada por Deus. É verdade. A Bíblia Sagrada é o nosso manual, né? Um manual para todo cristão seguir. E pastor, eu também gostaria de perguntá-lo se o novo casamento é proibido, permitido, desencorajado ou até mesmo recomendado à luz das Sagradas Escrituras. Olha, Carla, podemos afirmar com segurança que o casamento é permitido. Nós vamos encontrar daqui a pouquinho, mostrar biblicamente de que o casamento, ele é, em vez de desencorajado, ele é encorajado, ele é tolerado e é também recomendado, sim. E daqui a pouquinho nós vamos ver em detalhes aonde é que a Bíblia mostra que o casamento é permitido, o novo casamento é permitido e é encorajado, tolerado e recomendado. Isso na Bíblia. Evidentemente, existem alguns casos, não é? Que a Bíblia vai explicar, não é? Quando o casamento não é permitido. Mas, em regra geral, o casamento é permitido, é encorajado, é tolerado e também recomendado. Assim diz a palavra de Deus. E aguarde um pouquinho que nós vamos mostrar, à luz da Bíblia, toda esta permissão, este encorajamento, essa tolerância, essa recomendação à luz das Escrituras. Glória a Deus. Então, fica até o final assistindo essa programação, porque o pastor trará muitas informações e, com certeza, muitos esclarecimentos para as nossas vidas. Agora, vamos ouvir mais um louvor com o nosso irmão Geazi. Peço que você louve juntamente conosco. Vamos louvar a Deus. Sérgio Lopes tem um hino maravilhoso para você que fica aí pensando que está tudo perdido, tudo acabado. Deus está no controle, tenha calma. Tente lembrar alguma vez que o Senhor esqueceu de você. O Senhor nunca esqueceu de você. Vamos louvar a Deus. Quando a gente não esquece o que passou, não sente forças para recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa
preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Amém. Glória a Deus. Deus. E agora, trazendo mais detalhes a respeito da segunda pergunta que foi feita, o pastor, vou relembrar mais uma vez a pergunta: o novo casamento é proibido, permitido, desencorajado ou recomendado? Olha, depende muito, Carla, se esse novo casamento foi por morte do cônjuge ou um dos cônjuges, ou se é um casamento depois do divórcio. Então, evidentemente, pela morte de um dos cônjuges, Paulo, apóstolo, ele, veja o que é que diz Romanos capítulo 7, versículo de número 2 e o versículo de número 3. Paulo disse assim: olha, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, porém, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, ela estará livre para casar novamente. Então, segundo o apóstolo Paulo. Então, é muito correto a mulher, não é? A não ser que ela não, de livre e espontânea vontade, ela não queira casar, mas ela está livre para casar. E a Bíblia também, ela aprova o novo casamento, mas dentro da morte. O novo casamento pela morte do cônjuge. A Bíblia, ela nos traz na primeira carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, veja, capítulo de número 15, versículo de número 14, o mesmo Paulo escreve: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Então, aqui você vê claramente que Paulo ele está mostrando que o casamento, ele é aprovado. Paulo aprovando o casamento, no caso de um novo casamento, no caso da morte de um dos cônjuges, né? Falando sobre a viúva e o viúvo também, né? Então Paulo recomenda, podemos afirmar, à luz da Bíblia, que Paulo recomenda. E também você pode ler em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Diz assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, não é? Porque é melhor casar do que viver abrasados. Isto, ele quer dizer que, se a viúva decidir ficar solteira, como diz assim, as viúvas mais novas, então elas devem ter o autocontrole, e se não, Paulo disse que se casem, pois é melhor casar do que viver abrasado, não é? Ou viver em lutas constantes, não é? Porque a Bíblia diz que o homem ou a mulher, olhando para o outro, outra pessoa que não é o seu cônjuge, que não é casado, então, na verdade, ele já cometeu um pecado e precisa pedir um perdão a Deus. Então, podemos afirmar que o casamento, Paulo aprova o novo casamento quando
da morte de um dos cônjuges, e também ele recomenda, incentiva que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casas e não deem ocasião ao adversário, certamente, as tentações que aparecem. Então, Paulo é favorável, sim. Então nós podemos ver até pela Bíblia que uma vez que um dos cônjuges, um partiu para a eternidade, sim, e a outra pessoa ainda permaneceu, mesmo que ela venha a ter filhos até, sim, às vezes ocorre na morte de um deles ainda existirem os filhos, mesmo assim isso não é um empecilho para que a pessoa possa entrar em um novo casamento. Isso não se torna um empecilho. Não, absolutamente não. Agora, é preciso também saber que esse tipo de família, não é? Família, podemos chamar uma família recasada, não é? Fala do novo casamento. A família recasada, ela tem característica muito diferenciada de uma família normal do primeiro casamento. Certamente vão enfrentar muitos desafios, mas com certeza, se eles recorrerem a Deus, pedir ajuda de Deus através da Bíblia, então certamente eles vão ser assim, vão ser surpreendidos de que virão bênçãos. Estamos falando do casamento quando um dos cônjuges faleceu, morreu. Então, mesmo assim, formando uma nova família, mas é uma família diferenciada, porque são duas famílias, na verdade, acontece isso, duas famílias dentro de uma casa. Então isso tem causado muitos conflitos dentro desta família, podemos chamar uma família mista. Mas, repito, se o casal que é casado hoje porque um dos cônjuges faleceu, pedindo ajuda a Deus, com certeza eles vão desfrutar de bênçãos. Pelo menos eles vão aprender, primeiro, não errar, evitam errar novamente, e também vão aprender a amar mais. Esse também é uma das temáticas de que um resultado desse novo casamento, quando, é evidente, quero repetir para que não traga confusão para as pessoas, casamento quando um dos cônjuges falece. Amém. Bom, e em relação ao divórcio, nós vemos hoje que é uma realidade em muitas famílias o tempo em que o casamento chega ao fim, mas não porque um deles partiu para a eternidade, não porque houve a morte de um cônjuge, mas houve uma dissolução do casamento. Chegou-se ao ponto em que os dois não convivem mais e eles decidem se divorciar. Eles optam pelo caminho do divórcio. Então, eles decidem pôr fim ao relacionamento deles. No caso de um divórcio, o que é que nós podemos extrair da Bíblia a respeito de um novo casamento depois que ocorre um divórcio? Olha, a Bíblia, desde o livro de Mateus, Palavras de Jesus, no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala sobre o divórcio. Ele diz esse capítulo de número 5, versículo de número 31. Ele diz: foi dito também, estamos lendo na versão linguagem de hoje, foi dito também, quem mandar a sua esposa embora ou divorciar-se da sua esposa, sem um motivo justo, que a Bíblia fala, diz: todo homem que mandar a sua esposa, ou a esposa pode também mandar o homem ir embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. É o que a Bíblia diz. E se ela casar novamente, aliás, se ela casar novamente, e o que casar, ela também
comete adultério. Isto é o que a Bíblia diz. A Bíblia é o livro de Deus. Não importa, eu disse a princípio, não importa o que eu acho, nem o que você acha, o que nós entendemos. O importante é o que a Bíblia diz literalmente. Um outro motivo que ele pode dar carta de divórcio, ele ou ela, é quando há o abandono do lar. Isso está provado. Paulo escrevendo aos Coríntios, você vai encontrar que ele fez entender, mostrou claramente que dois motivos para o casal entrar com um processo de divórcio. É exatamente a infidelidade conjugal e também o abandono do lar. Agora, mesmo com... Pronto, nesse caso então, o novo casamento, uma vez que há um divórcio, ele só é permitido quando ocorre, no caso, um adultério ou um abandono do lar. Essas são as únicas duas condições que a Bíblia ela coloca como condição. Claramente ela diz que não há pecado, não há nada de errado quando enfim, a não ser quando os cônjuges chegam a um acordo, porque a Bíblia mostra um remédio muito eficaz para o casal continuar unidos, porque a própria Bíblia diz pelo menos no livro de Mateus, diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas a Bíblia traz também a misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Ele dá esta chance, dizendo que, no caso de divórcio, aliás, de infidelidade conjugal e abandono do lar, um dos dois cônjuges, eles podem recorrer ao divórcio e casarem novamente, sem nenhuma transgressão, sem nenhum pecado. Ele pode constituir a família, a não ser que eles resolvam perdoar-se um ao outro, porque o remédio eficaz é o perdão. E até o que a própria Bíblia diz, eu não vou lembrar agora a referência, para que você conseguir lembrar, mas eu lembro de uma referência na Bíblia que diz que Deus ele odeia o divórcio. É o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, onde Deus ele deixa... Agora, é interessante, é bom a gente observar que Deus ele não odeia os divorciados, ele odeia o divórcio. A prática, porque Deus ama o ser humano, o ser criado por ele, ele ama e ele não abre mão, ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é que Deus quer que o homem, depois de se unir com a sua esposa, ele não separe. Esse é o projeto número 1 de Deus. É o número 1 de Deus. Então, fiquemos convictos de que Deus odeia o procedimento do divórcio, mas ele ama a criatura. Ele generalizou o divórcio, mas o divórcio, aí vem o Novo Testamento trazendo esta misericórdia, que quando o casal, repetindo, quando há uma quebra de fidelidade da parte de um dos cônjuges, queremos lembrar mais uma vez, então Deus, de forma misericórdia, aí abre um espaço para que haja a separação. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um hino com o nosso irmão Geazi, louvando a Deus, e daqui a pouco nós estaremos de volta com mais perguntas a respeito do tema Novo Casamento. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Amém. Que bom. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei, o grande Rei.
esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição. E todo que ama tem a graça de Jesus no coração, no coração. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar ouvindo mais um louvor com o nosso irmão Geazinho. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou. Eu te amo mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos de volta, né? Depois de 2 louvores com o nosso irmão Geazi, que ele tem entoado ao nome do Senhor. E nós que glorificamos a Deus, gratos a Ele por tudo, afinal sem Ele nada somos, nada podemos, nada temos. Você que chegou agora, depois já do início do programa, este é o canal da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Você está acompanhando o programa A Bíblia e a Família, esse programa que é exibido toda sexta-feira a partir das 7h30 da manhã, onde sempre... 7h30 da noite, aliás, da manhã não, né? Meu Deus. Às 7h30 da noite, 7h30 da noite, onde sempre é trazido um tema a respeito da família e onde nós procuramos responder biblicamente algumas questões a respeito deste tema. Hoje nós estamos tratando a respeito do assunto o novo casamento e estamos aqui com o pastor Djalma e nós estamos jogando um pouco de luz a respeito desse assunto que tem sido uma realidade na vida de muitas pessoas, inclusive de muitos cristãos que frequentam as igrejas evangélicas nos dias de hoje.
Nós já vimos um pouco a respeito de quando o casamento, o novo casamento ele é permitido, se ele é permitido, desencorajado, é recomendado, o que a Bíblia tem a dizer a respeito, até também a respeito de quais são as circunstâncias em que o novo casamento ele pode ser aprovado e qual a situação em que também se pode ocorrer um divórcio. Mas a gente agora chegando na questão de quando ele não é permitido, pastor Djalma. Quando ele não é permitido o novo casamento. Olha, muitas pessoas consideram que qualquer indivíduo, qualquer cônjuge divorciado é solteiro, é livre para casar de novo. Isso, evidentemente, nós estamos falando, mostrando à luz da Bíblia as instruções que a Bíblia traz para o cristão. Repito, para o cristão. Então, geralmente as pessoas acham que, está solteiro, então está livre para casar de novo. Esta ideia não é correta, é uma ideia errônea e confunde o assunto, porque é um assunto muito delicado sobre o divórcio, o assunto de divórcio. Mas é um assunto, confunde muito o assunto, por quê? Porque o diabo tem grande prazer, ele se satisfaz em confundir, ou trazer confusão, e confusão muitas vezes pervertida a todos os programas, usando programa de televisão, mostrando que qualquer pessoa pode estar divorciado, estar solteiro e pode casar. Mas a Bíblia diz que se a pessoa divorciou-se, está escrito na Santa Bíblia, pode olhar Mateus 19, veja na Bíblia, 19 de Mateus, Jesus falando sobre o divórcio. Você encontra em Mateus, em Marcos, e a palavra de Jesus, ela tem peso. Então, sobre o divórcio, Mateus capítulo de número 19, versículo 5, diz: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. E o versículo 6 ele recomenda, diz: e ninguém separe o que Deus uniu. Isso, palavras de Jesus. Versículo de número 9, ele enfatiza: olha, portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então, o simples fato de um cristão que se diz renascido pela palavra de Deus, esperando Jesus a qualquer momento, ele diz, mas daqui a pouco ele se divorcia, porque houve uma discussão entre os dois, uma incompatibilidade de gênio, e casou com outra pessoa. A Bíblia diz, literalmente, a Bíblia diz que este homem, segundo a Bíblia, este cristão não é um cristão verdadeiro. Diz: eu afirmo a vocês, palavras de Jesus, o homem que mandar sua esposa dar divórcio a sua esposa, ou divorciar-se da sua esposa, a não ser em caso de adultério, se torna adúltero se casar com outra mulher. Então, é aquilo que falei. Muita gente, até no meio da igreja, tem pessoas que pensam até que por ter a carta de divórcio, olha, é um erro, tentando corrigir um erro com outro erro. Então, a Bíblia diz que Deus não aceita, Deus não aprova de forma nenhuma. Então, mesmo que a pessoa tenha alegado, hoje é muito comum isso, incompatibilidade de gênio, né?
Eles não conseguem viver sob o mesmo lar, mas não houve adultério, não houve abandono do lar. E mesmo que eles consigam se divorciar, isso não dá a eles uma autorização de estarem casados novamente, de passarem por um novo casamento. À luz da Bíblia, não. À luz da Bíblia. Não o sistema extra-bíblia, mas biblicamente falando, segundo a Escritura, não pode, porque a Bíblia só tem só tem dois motivos para que o casal possa se divorciar quando não chega a um consenso, a um acordo de perdão um ao outro. Então só existem dois casos para que o divórcio seja efetivado: é a infidelidade conjugal e o abandono do lar. Glória a Deus. A vontade de Deus é que o casamento ele seja vitalício, né? Que os dois casais eles permaneçam até que a morte os separe. E eu gostaria de mandar a paz do Senhor para todos que estão nos acompanhando: o irmão Gerson Domingos, Marivando Araújo, Ronaldo Costa, paz do Senhor, irmão Ronaldo, Maria Elizabeth, Suelânia Soares, Maria Lúcia, Estela Costa, Marcílio Moura, Patrícia Flores, o irmão Enoque, Maria Cristina, Rosa Silva, Natanael Lima, Marta Betânia, Roberto Brito, paz do Senhor, irmão Roberto Brito, e Moisés Alves. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha, eu gostaria de fazer um adendo a esse comentário, já que, repito, é um assunto muito delicado, sobre a decisão da pessoa divorciada por motivo legal, seja motivo justo à luz da Bíblia. Então, o novo casamento é uma possibilidade, não é uma obrigação, não, é uma possibilidade. Não é obrigado a pessoa, o divorciado, que divorciou-se pela morte do seu cônjuge, não é obrigado, não, é uma possibilidade. Então, cada um precisa avaliar as consequências do novo casamento antes de assumir esse compromisso. Pois existe uma estatística muito forte, que 70% das pessoas que se casam novamente e voltam a divorciar. Você já pensou? Então, casa novamente e volta a divorciar-se uma outra vez. Isso no novo casamento. No novo casamento. Então, 70% dessas pessoas voltam a divorciar-se. A gente vê geralmente, depois de 10 anos, eles voltam a divorciar-se novamente. Então, é bom que é uma as pessoas... bem... E Paulo, o apóstolo Paulo, traz um conselho, viu, James e Carla. Diz que o conselho de Paulo é que a pessoa, os cônjuges, principalmente a mulher é mais, não é? É mais equilibrada, parece-me, não é? O conselho de Paulo é que se a pessoa divorciada conseguir viver só, Paulo dá conselho, e está na Bíblia. Se está na Bíblia, é para o nosso aprendizagem, para que sigamos esse conselho. Então, é que é o melhor caminho para o novo cônjuge, seja o cônjuge que, principalmente, que ficou viúvo. Me lembro de um nosso irmão aqui de saudosa memória, mas ficou registrado. Ele casou-se novamente, mas ele dizia assim, com todas as letras, ele dizia assim: olha, casar novamente não é bom. E ele diz, e quando se diz isso, é bom que saiba que tem respaldo bíblico. Porque Paulo disse que o solteiro, ele tem uma probabilidade, ele é mais tendencioso a se dedicar mais a Deus, porque ele deve agradar mais a Deus. Ele não tem uma esposa para agradar, ou não tem
esposa para agradar, um esposo para agradar. Então, as pessoas que ficarem viúvas, veja bem, não sou eu que estou aconselhando, estou trazendo as palavras do apóstolo Paulo. De se essa pessoa divorciada ou viúva conseguir viver só, esse é o melhor caminho. Amém. Pastor, ainda em cima desse quesito novo casamento, considerando que uma pessoa hoje, ela se divorciou por um motivo certo, motivo certo mesmo, à luz da Bíblia, de acordo com o que a Bíblia nos diz, ou por adultério, infidelidade conjugal, ou por abandono do lar da outra parte. E ela optou por um novo casamento, pastor. Que conselhos bíblicos nós poderíamos dar para uma pessoa que está entrando ou que está em um novo casamento? Olha, James, precisa ser feito debaixo da dependência de Deus, de acordo com os princípios de Deus, os princípios bíblicos. Caso contrário, como disse Paulo disse, é melhor ficar só. Mas se está dentro do plano de Deus, da dependência de Deus, e a Bíblia diz, parece-me que é Salmo de número 68, ele diz que Deus, ele faz o solitário viver em família. Às vezes não é uma família de marido e mulher, mas a pessoa se sente em servir a Deus. Não sei se é 69. 68 e 6. 68 e 6. Obrigado. 68 e 6 diz: Ele dá aos abandonados, aos solitários, um lar, onde eles podem viver. E também pode até soltar os prisioneiros. Às vezes as pessoas ficam assim, como se fossem abandonados. Não, mas se você está envolvido numa comunidade, numa igreja, numa comunidade cristã, e a pessoa se sente assim, não deve sentir solitário, jamais. E o versículo 5 diz: Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege também as viúvas. E ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros. Então, o novo casamento, ele é marcado por perdas. Sabia dessa? Novo casamento é marcado por perdas. Por exemplo, quer seja o casamento que teve origem, aquele motivo justo, né? Sim. Tanto a infidelidade como o abandono, mas ele é marcado por perdas. Não é? Perde um relacionamento com alguém que, tanto para os cônjuges como também para os filhos. Olha, é muito comum os filhos ficarem esperando que os pais se cheguem a um denominador, a um consenso, a um perdão e voltem a viver. Então, quando um dos cônjuges começa ou se decide a casar novamente, repito, por motivos justos, que a Bíblia diz que é legal, então os filhos começam o desengano. Até ali eles esperavam que os pais se juntassem. Então é muito comum, repito, muito comum conflitos entre casais que casaram de novo, ou seja, famílias recasadas. Principalmente relacionada aos filhos, né? Tem filhos que não aceitam essa nova junção. Olha, é tremendo, olha, é conflito após conflito. Isso. Imagine numa festividade de Natal, Ano Novo, uma família que um traz 2 filhos, outro traz um filho, e um quer ir para a casa do outro cônjuge, do anterior, e fica aquele conflito. Olha, é uma situação que precisa ser avaliada antes de tomar a decisão de casar novamente. Isso mesmo.
E gostaríamos de mandar a paz do Senhor também para a irmã Valdirene Santos. A paz do Senhor, irmã Valdirene. A irmã Suelânia comenta: é um assunto delicado, pastor, mas de extrema necessidade. É verdade, irmã Suelânia. Paz do Senhor para o irmão Pontes. Também para Elisângela Andrade, Maria Lúcia, paz do Senhor, Maria Lúcia, obrigada pelo carinho. Cíntia Maria, da congregação de Vazenova. Rua da Alegria. Senhor, da Rua da Alegria, isso mesmo. Pastor, ainda esse dos filhos, a gente tocou um pouquinho a respeito no assunto dos filhos, que ocorre essa situação, o filho às vezes não aceita. O que a gente poderia dizer para essas famílias que estão passando por situações em que o filho não aceita um novo cônjuge, esse novo relacionamento? Olha, no lar cristão, mesmo que esse lar cristão tenha passado por este processo de divórcio, ou através do divórcio, com motivo legal, segundo a Bíblia, ou um casamento que veio por morte de um dos cônjuges. Olha, se a família tiver fé, confiança em Jesus, Jesus há de substituir o que foi perdido, tanto na vida dos cônjuges, como também na vida dos filhos. Como é que Jesus pode fazer isso? Através do seu poderoso amor. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então, verdade é que não é fácil. Há um tempo, é muito comum as famílias enfrentarem um tempo muito longo para chegar a um consenso, ou seja, essas feridas, essas perdas que são feridas, serem saradas. Mas podemos dizer que Jesus, ele há de substituir o que foi perdido com o seu grande amor. Por isso que nós lemos aquela passagem de Coríntios, não é? 1 Coríntios 13. Não é um amor que não é simplesmente um amor que atrai, mas é o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Aí você pode dizer que o amor, como é que diz Coríntios, capítulo 13? Nessa versão, ela traz assim um entendimento mais aguçado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque se há um casamento, quer seja para os recasados ou o primeiro casamento, na verdade o amor está ali. E no capítulo 13 da carta aos Coríntios, da primeira carta, ele diz: olha, quem ama, ele é paciente. Paciente a ponto de perdoar, às vezes, um esquecimento que houve entre os dois. Porque tem gente que não perdoa nenhum, às vezes, um esquecimento de alguém. Então, ele é paciente. Ele também é bondoso. Ele diz que quem ama, ele tem um coração muito, muito bondoso e não vai se aborrecer por qualquer coisa, absolutamente não. Ele é uma pessoa que, como diz a Bíblia no versículo de número 5, que ama e é paciente. Aliás, quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Nem ama e não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas ele se alegra. Ele não procura os seus próprios interesses, ele não maltrata, ou seja, não falta com respeito, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. Quando alguém lhe faz um mal, ele não guarda rancor. Então, podemos dizer que o amor, ele encobre, diz a Bíblia, multidões de pecados. Ele remove o amor, o verdadeiro amor.
E Paulo termina dizendo: o amor tudo sofre. Sofre sem recorrer comentários até críticos que alguém às vezes traz, não é? Ele crê, mas crê acreditando que a nossa segurança não está em nós mesmos, está no Senhor. Não está no cônjuge, jamais, está no Senhor. Aí diz: tudo espera, tudo suporta, não é assim? Mesmo diante de um desemprego, uma situação adversa, mas ele tem bom ânimo. Suporta mesmo sendo fraco, mas a Bíblia diz lá em Hebreus que o crente fiel, ele tira força diante da fraqueza. Então ele suporta, sendo forte mesmo na adversidade. Então, por isso que nós preferimos ler esse capítulo 13 de Romanos. Alguém diz de Coríntios, melhor dizendo. E às vezes eu não sei, não posso explicar o amor de Deus. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, você vai ter uma ideia do que é o verdadeiro amor de Deus, que está derramado, deve estar derramado no coração do casal. Glória a Deus. Irmão Geazi, mais um louvor, depois vamos estar partindo para o encerramento do nosso programa. Vamos louvar a Deus. Só o amor, né? O amor é a receita. Vamos lá. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Tudo suporta sem desvanecer, pois o amor é a força do viver. Ainda que seja levado a morrer, o amor há de permanecer. O amor é a fonte de esperança do sedento que busca e alcança no recôndito da alma em si ligada pelo forte elo do amor. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Tudo padece e perdoa seu ofensor. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. No amor não existe o ódio, nem também ouvir o rancor, pois na vida de todo que ama permanece o amor. O amor é um novo mandamento de Jesus, nosso Salvador. Que amemos nossos semelhantes, porque Deus primeiro nos amou. Só o amor,
só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Glória a Deus, só o amor. O amor, que lindo louvor. E vou repetir mais uma vez o versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. E nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Que venhamos praticar mais esse caráter, o caráter de Cristo, o caráter de Cristo. Que venhamos amar mais, perdoar mais. E agora, com as considerações finais com o nosso pastor. Olha, Carla e James e todos aqueles que estão a nos ouvir, a igreja já é uma espécie de hospital, não é? Que tem que abraçar aqueles que chegam feridos. E às vezes é um casal, às vezes é um cônjuge que está ferido por alguma coisa, algum relacionamento que não deu certo. Verdade que existem aqueles que proíbem o casamento para pessoas divorciadas, mas isso a Bíblia não dá apoio. Precisamos, porém, contudo, reafirmar. Escute bem. Precisamos reafirmar que a Bíblia é enfática, é muito clara em proibir o novo casamento por motivo banal. O livro de Deus, o manual de Deus, as Escrituras Sagradas reafirma, enfatiza claramente que é proibido o novo casamento por motivo banal. Ou seja, quando o motivo do divórcio é outro que não seja infidelidade, o abandono do lar, então a Bíblia terminantemente proíbe o casamento. O casamento não é permitido. Mas o casamento é permitido, sim, para aqueles que se divorciarem pelas razões que já relacionamos. Intimidade, ou seja, infidelidade e abandono. Se o divórcio é legítimo, então o novo casamento também o é. E concluindo, é bom que saibamos que o casamento nasceu no coração de Deus. Não tem a menor dúvida. E antes de ser celebrado pelo homem, tem mais essa. Antes de ser celebrado pelo homem, o casamento nasceu no coração de Deus. Sua origem está no céu e não na terra. Por isso que o casamento é divino. Deus é o arquiteto e construtor do casamento. Ele é quem dá o fundamento para o casamento. Eu sempre digo que a testemunha maior em um casamento é Deus. Num casamento normal, vocês casaram e sabem muito bem disto, que muitas testemunhas, casais e casais e casais, não é? Foram testemunhas de vocês. Mas a testemunha maior foi Deus. Ele é a maior testemunha. Por isso que nós dizemos que Ele é quem dá o fundamento para o casamento. Ele é quem edifica, quem protege, quem recompensa. O casamento ideal é um cordão de 3 dobras. Temos 3 porque sempre vocês são 2 dobras, não é? Porque ainda está faltando, apareceu, não é? Um projeto só, não é? O herdeiro. O herdeiro, a herança do Senhor. É verdade. Mas para quem... Então, 3 dobras. Onde Deus, aliás, é 3 porque Deus, não é? Deus e os 2 cônjuges. Deus é o elo que sustenta, cimenta, não é verdade? Galvaniza a relação conjugal. O casamento não é uma relação experimental. Relação experimental
Eles têm um experimento, o test drive, né? Que alguém... Não test drive, não. Não! Casamento é algo eterno, não pode ser eterno, porque... Mas enquanto os dois viverem, o projeto de Deus número 1 é que eles vivam, estejam sempre unidos. Porém, o divórcio é um expediente assim humano. Veja bem, o casamento é um projeto de Deus. O divórcio é um expediente humano, não uma provisão divina, não. Já foi, você afirmou em Malaquias que Deus odeia o divórcio, né? É bem diferente do casamento. O divórcio nasceu na terra, o casamento nasceu no céu. Por isso que é divino, né? Então o casamento é fruto aliás, o divórcio é fruto da dureza do coração humano. O divórcio, repito, é fruto da dureza do coração humano. Portanto, não é da perfeita vontade de Deus. O divórcio, perfeita vontade de Deus? Não. O divórcio só é permitido por Deus, não ordenado. Ele quebra o que Deus uniu, por isso Deus o odeia. Imagine você fazer uma bonita construção, alguma coisa que tem um certo valor, e alguém chegar e destruir. Por isso que Deus odeia, porque o divórcio separa. Ele é um intruso na obra de Deus. O Senhor o permite em circunstâncias específicas e não de forma generalizada. Adultério é abandono, e abandono são os únicos critérios apontados da palavra de Deus. São os dois, somente os dois. Mas vem o perdão, né? Perdão, a reconciliação, a volta do amor, não é? Assim como o apóstolo João, ele disse: falta vocês voltarem ao primeiro amor. Na verdade, o divórcio é o último expediente e não a primeira alternativa para a crise da relação conjugal. Então, se você está dentro desse projeto, você que está nos ouvindo, nos assistir, então reavalie. Se nós olharmos para a Bíblia com um olhar mais persistente, você vai ver que o primeiro mandamento bíblico é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força, com tudo que você tem. E diz que o segundo mandamento é amar o próximo. E não existe uma pessoa mais próxima do que o cônjuge, o nosso cônjuge. Não existe. E a Bíblia diz que é um mandamento parecido com o primeiro mandamento, que é obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o novo casamento é uma possibilidade até legítima, sim, e uma recomendação saudável aos que enfrentam a viuvez e, em segundo lugar, aqueles que enfrentam a infidelidade ou o abandono, porque Deus não quer, Ele não quer que a pessoa viva abandonada. Ele trabalha para que haja a conciliação. Então, se o divórcio ocorreu por motivos legítimos, então o novo casamento também, como já afirmamos, pode ser legítimo, sim, vai depender de você. Agora, repito, você precisa analisar. Assim como Jesus disse: olha, quando você vai construir um prédio, você não faz uma avaliação dos custos para que você não fique no meio
da construção, da programação, da construção, e alguém passa e diz, olha, começou e não terminou. Então, na verdade, cada pessoa que passou, tanto pelo processo, não é, da morte do cônjuge ou de infidelidade conjugal e tem planos de casar-se novamente, no novo casamento, precisa avaliar, porque é bom, é permitido, é até incentivado, porém tem seus custos, tem um preço alto a pagar. Então, a Bíblia, ela é o único farol que ilumina o mapa a você seguir. Se você consulta a Deus, se você tem uma vida de intimidade com Deus e tem consultado a Deus, e Deus tem lhe dado, mas, pastor, e a Bíblia tem resposta para tudo? Tem sim. Deus fez o homem com capacidade dele escolher. Escolher também um cônjuge numa situação como esta. Ou escolher o cônjuge para partir para um novo casamento, ou escolher a viver uma vida a sós. Não a sós, porque tem um que faz o elo, né? Você não está só. Deus certamente vai estar com você e Ele vai lhe dar a vitória. E você vai viver, quem sabe, uma vida melhor. Há um adágio popular que diz que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Então é bom que você que está nos ouvindo, assistindo, que o propósito de Deus, encerrando, é que tenhamos um casamento saudável, dentro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus. Paulo disse que a mulher, quando ela fica viúva, o homem ou a mulher, ele deve casar-se. Ele deve casar-se, deve, não é obrigado, mas casar no Senhor, dentro da vontade do Senhor. Amém. Que Deus, em Cristo, vos ajude a muitos que estão, quem sabe, neste dilema, caso ou não caso. Então, faça uma avaliação e tome a sua decisão. Você, meu irmão. Amém. Glória a Deus. E já deixa também uma saudação para a irmã Gilvanete, que está nos acompanhando também. E ela comentou aqui no YouTube: boa noite, cheia de paz. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Também a irmã Lenilda, né? Também a irmã Lenilda, é verdade. Não... Pode ser eu, Irmã Lenilda, Deus abençoe a todos os nossos telespectadores que ficaram conosco durante este programa, e também a você que depois da live parou um pouquinho do seu tempo, um pouco das suas atividades e veio acompanhar junto conosco a respeito deste tema do novo casamento, o programa Bíblia e a Família. Estaremos orando, encerrando este programa. Desde já agradeço ao pastor Djalma por ter estado aqui junto conosco, trazendo luz, um pouco de luz dentro da Bíblia. Sempre importante frisar isso, dentro das Sagradas Escrituras, a respeito deste tema, o tema do novo casamento. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. E lembrando que, se o nosso Deus nos permitir, na próxima semana, 7h30 da noite, o programa Bíblia e a Família estará de volta com mais um tema voltado para a família, onde a Bíblia com certeza tem algo a nos trazer a respeito das questões do nosso dia a dia. Vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo. E se você se sentir à vontade de nos fazer uma visita, nós somos a Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba, no estado da Paraíba. Estamos situados aqui na cidade de Santa Rita, no templo central que fica ao lado do estádio O Teixeirão, próximo ao Fórum. Se você se sentir à vontade de nos fazer uma visita, amanhã temos a nossa escola bíblica a partir das 7 horas e também o culto de louvor e de adoração a Deus também a partir das 7 horas da noite. Vamos estar orando, encerrando este programa em nome de Jesus. Pai amado e santo, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor,
por mais este programa, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter esclarecido, Senhor, este tema aos nossos corações. Continua abençoando todas as famílias, Senhor, todos os casais. Pai bendito, continua no nome de Jesus, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo amor, Senhor, a cada família, Senhor, que nos acompanhou. Eu até mesmo, Senhor, aquelas também que não nos acompanham, meu Pai, mas vai trazendo paz, Senhor, vai trazendo união, vai trazendo compreensão, misericórdia, para a glória do Teu nome. Deus bendito, abençoa todos os nossos telespectadores, Senhor, abençoa todos nós, continua nos dando mais a Tua graça, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos, amém, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos.